Vamos começar aqui os exercícios que eu bem disse que a gente ia começar de função do segundo grau. Eu falei assim que a gente usa uma, talvez duas aulas. Não é talvez, é com certeza duas aulas. Então a próxima aula também vai ser só de exercícios. Beleza? Então essa aqui a gente vai fazer alguns de segundo grau. E para poder fixar essa matéria que é muito importante. E vamos lá. Dá-lhe pau. Taca-lhe pau nesses exercícios aí. Vamos lá, vamos começar. Antes de tudo, uma pequena observação aqui, que estava faltando, e vai ter mais uma ainda no meio dos exercícios, mas vamos lá. Toda função do segundo grau, toda função, na verdade, a gente consegue escrever como fatores, tá? Então a gente consegue escrever como uma multiplicação, que vai ser assim. O que significa isso? Significa que o azinho aqui, ó, a gente vai multiplicar ele na frente e logo em seguida a gente vai ter as raízes sendo escritas, tá? E faz todo sentido, tá? Por que faz todo sentido? Aqui é x menos a raiz. Por que isso aqui faz sentido? Faz sentido porque o a vai ser o que vai modificar o x aqui, porque quando a gente multiplicar vai dar um x ao quadrado. E muitas vezes não, em algumas vezes o a aparece aqui, então pode ser 2x, e aí não tem como esse 2x aparecer que não seja pelo a aqui na frente. Tá? E aí, isso aqui são as raízes. Por que faz sentido? Porque a função, quando a gente tiver a raiz da função, ela vai ser 0 igual a alguma coisa. Para isso aqui ser 0 igual a alguma coisa, o a gente sabe que não é 0. Então, ou isso aqui é 0, ou isso daqui é 0. E aí, então, a gente vai ter as raízes, né? O que zera vão ser as próprias raízes. Então, x menos a raiz, tá? E é x menos a raiz. Então, se a raiz for 2, vai ficar x menos 2. Se a raiz for menos 2, vai ficar x mais 2. Ok? Eu acho que coloquei um exemplo aqui, Fator é a expressão em um produto de dois fatores iguais. Dois fatores do primeiro grau. Então vamos fatorar como dois fatores do primeiro grau, ou seja, fatorar dessa forma aqui. Ok? Nossa, ficou tudo torto, mas fatorar dessa forma. Como que a gente faz para fatorar dessa forma aqui? Dá para fazer de cabeça? Dá, mas é muito mais complicado. Como que você faz isso aqui? Você olha e encontra as raízes. E como que faz para encontrar as raízes? Fórmula de Bhaskara, tá? Então a gente tem a nossa expressão aí, e ela vai ser escrita dessa forma. A gente sabe que ela vai ter essa forma aqui, ó, o a, que é o 2, vezes x menos uma raiz, vezes x menos uma raiz. Fórmula de Bhaskara neles, substituindo b, que é menos 5, menos b vai ficar 5, então. Raiz quadrada de b ao quadrado, menos 5 ao quadrado, menos 4ac. 4a vezes c. 4 vezes 2 vezes 2, teremos então 4 vezes 2 vezes 2 vai dar 16, o 5 ao quadrado é 25, e aqui a raiz de 9 é 3. Então 5 mais ou menos 3 dividido por 4, por causa de 2 vezes a ali embaixo. Então vai ficar 5 mais 3 dá 8, dividido por 4 dá 2. 5 menos 3 dá 2, dividido por 4 é meio, tá? 2 dividido por 4 vai dar metade. Dessa forma, a gente pode reescrever isso daqui, tá? x1 é 2, x2 é meio, dessa forma aqui, tá? Ou seja, o que significa? Olha o que a gente está escrevendo aqui, tá? Eu estou pegando dizendo que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? Igual a 0, que eu esqueci de colocar aqui, tá bom? E a gente pode mostrar isso aqui, tá? Ó, vamos fazer primeiro essa parte aqui, depois a gente multiplica todo mundo por 2. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes meio, menos meio, né? Vai dar menos x sobre 2. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2 vezes menos meio vai dar 1. Tá? E
Todo mundo aqui é vezes 2. Então, vamos multiplicar por 2. Vai ficar 2x ao quadrado menos x menos 4x mais 2, que vai dar 2x ao quadrado menos 5x mais 2, que é a mesma coisa que a gente tem aqui, ok? Só que aí, chegamos aqui, então, ó, já mostrei para vocês que, como que a gente faz para fatorar? É o x menos a raiz. A raiz aqui é 2 e a raiz aqui é meio, tá? E aí, dessa forma, a gente quer 2 fatores. Então, aqui tem 3, tem 1, 2 e 3. Então, a gente multiplica o 2 em algum lugar, multipliquei aqui para assumir com essa fração. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos meio vai dar menos 1. E chegamos aqui no nosso resultado. Então, podemos escrever as nossas funções, tá? Dessa forma, como fatores, ok? É a mesma coisa que a gente fez quando a gente fatorou lá atrás, tá? A gente reescreveu dessa forma aí. Então, vamos partir aí para os nossos exercícios, tá? Bom, vamos lá. Simplifica a expressão tal, tá? O que é simplificar? Simplificar vai ser pegar a nossa expressão, ok? E transformar em fatores. Por que a gente vai ter que transformar em fatores nesse caso? Porque quando a gente simplifica, a gente divide em cima e divide embaixo. Por exemplo, 3 sobre 12. Eu vou pegar em cima, eu consigo dividir por 3, então vai ficar 1. E embaixo eu consigo dividir por 3 também, e devo dividir, né? Se eu dividir em cima por 3, eu divido embaixo por 3. Dividir por 3, vai dar 4. Ok? Então, 1 sobre 4. O que eu fiz? Eu dividi em cima por alguma coisa e dividi embaixo por outra coisa. Por que isso funciona? Porque em cima estava escrito assim, ó, 3 vezes 1. E embaixo era 3 vezes 4. Ué, por que não está escrevendo? O louco travou. 3 vezes 4. E aí eu consegui excluir o 3 e o 3 que estavam multiplicando em cima e embaixo. Então aqui a gente vai ter que criar multiplicações, que não é o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem uma subtração, soma e soma. Então vamos transformar em multiplicações. Tá? Vamos lá. X ao quadrado menos 4x menos 45. O que é isso? Eu dividi todo mundo aqui por 2. Tá? Eu tirei o 2 para fora, eu dividi isso aqui por 2, ficou x ao quadrado, dividi por 2 ficou menos 4x, dividi por 2 o 90 ficou menos 45. Por que eu fiz isso? Tá? Porque esse 2 aqui é o a lá da nossa equaçãozinha. Então ele não vai mudar muita coisa, já já você vai entender por que eu posso fazer isso. Tá? Então, vou achar a raiz disso daqui. A raiz, então, usando soma e produto, dois números em que a soma é 4 e o produto é menos 45. Se o produto, ó, pensa assim, ó, se o produto é negativo, os números têm que ter sinais opostos. Isso você já tem que saber. O produto é negativo, um é positivo, então, e o outro é negativo. E aí você consegue perceber que a gente está falando de 9 e menos 5. 9 menos 5 dá 4, é a soma. 9 vezes menos 5 da tabuada dá 45. Como é negativo, vai ficar menos 45. Tá? Embaixo, divide por 3. Simplifiquei todo mundo por 3, então o que era 3x ao quadrado ficou x ao quadrado, o que era 36x ficou 12x, e o que era 105 virou 35 por sobreproduto também. A soma é negativa, o produto é positivo. Se o produto é positivo, os dois números têm o mesmo sinal. Tá? Então, os números vão ter que ter o mesmo sinal. E se a soma é negativa, significa que os dois números são negativos. Então, a gente vai ter menos 7 e menos 5. Menos 7 menos 5, menos 12. 7 vezes 5 é 35. Como os sinais são iguais, continua 35. Tá? Então, a gente pode reescrever cada uma delas como produtos. Ó. Exemplificar aqui, ó. Aqui a gente está escrevendo assim, tá? Então, significa que isso daqui eu consigo reescrever de outra forma. Como que eu consigo escrever? Eu consigo escrever como fatores das raízes. Vai ficar deste jeito aqui, ó. X menos 9. Por quê? Porque 9 é raiz. X mais 5. Por quê? Porque menos 5 é raiz. Se você abrir essas coisas aqui e aplicar a distributiva, você vai chegar
nesse 2x ao quadrado menos 8x menos 90. Então, perceba, se você percebeu bem, quando a gente simplifica, a gente tem as mesmas raízes, tá? Então, se aqui fosse 3, as raízes continuariam iguais. Se aqui fosse 4, as raízes continuariam iguais. O gráfico teria algumas mudanças, mas as raízes permaneceriam iguais, tá? É só você olhar bem aqui, ó. Lembra que eu falei assim? Quando a gente tem o nosso gráfico, o Czinho é onde a gente cruza o eixo. Tá? Aqui está menos 90, a gente cruza o eixo no menos 90. O eixo Y no menos 90. Nesse caso, a gente multiplica e a gente cruza o Y no menos 45. Tá? Então, quando eu abro dessa forma, eu só estou dizendo elas têm as mesmas raízes. Não significa que elas são iguais. Ok? Então, x ao quadrado menos 4x menos 45 não é igual a 2x ao quadrado menos 8x menos 90. Não é igual. Tá? Não é igual. Só tem as mesmas raízes. Tá? Esse 2 aqui muda tudo. Só que eu consigo tirar ele fora e transformar e encontrar as raízes só daqui de dentro. A mesma coisa acontece aqui embaixo. Então, encontrei a raiz menos 7, então vai ficar x mais 7. Encontrei a raiz menos 5, vai ficar x mais 5. E se você ver bem, agora sim, x mais 5 em cima, x mais 5 embaixo, a gente consegue tirar fora eles e fica só 2 vezes x menos 9 sobre 3 vezes x mais 7. Então essa é a nossa resposta final, ok? Então a gente simplificou. Tinha coisas em comum em cima que tinha embaixo também, tá? E a gente simplifica. O vértice da parábola f de x igual a isso aí é o ponto 5 e menos 9. Determine o valor de a mais c. Ou seja, foi dada uma expressão que está faltando algumas coisas. O nosso a é desconhecido e o nosso c é desconhecido também. Ele quer saber o valor de a mais c. Tá? Só que ele deu vértice, tá? E ele deu b. Então, alguma coisa a gente já é capaz de saber. Se o vértice é 5 e menos 9, significa que o x do vértice é 5. Então, vai ficar que o x do vértice é 5, o b é menos 10. Somos capazes de encontrar o a. Tá? Menos com menos aqui já vai ficar mais. E aí, 5, repetir. 5a e 10a, eu vou passar isso aqui para esse lado. Vai ficar 10a igual a 10, então o a é igual a 1, ok? O a é igual a 1. Se o a é igual a 1, a gente consegue resolver o y do vértice. Se é menos 9, então menos 9 é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Delta, menos delta sobre 4a. E aí, dessa forma, substituindo os valores que a gente obteve, então o a gente tem, o b a gente tem, o c é o que a gente quer encontrar, somos capazes, vai ficar, repetir de novo, repetir aqui os valores, 100 menos 4c, passo o 4 para este lado aqui, tá? Só que já com o negativo, então menos 4 vezes menos 9 vai dar 36 positivo, 36 menos 100, menos 54, meu 4 é igual a 16. Meu 4 é igual a 16? Não, meu C é igual a 16. Então temos o valor de C, temos o valor de A. A mais C é igual a 17. Ok? Tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer. Descobrimos o A. Tá? O A nós descobrimos. O A vale 1. Então, você pode substituir aqui. Y é igual a A, que é 1, então não tem nada, menos 10x mais C. Tá? Eu sei que no ponto 5, o y, no ponto x igual a 5, o y é menos 9. Então substitua y por menos 9, x por 5, e aí você vai ter uma expressão. Podemos executar todos os cálculos aqui, então aqui vai ficar 25 menos 50 vai dar menos 25. Você passa esse 25 para o outro lado positivo, vai ficar 25 menos 9 que dá 16. E aí você encontra o C desta forma também. O C vai ser o mesmo resultado, A mais C é igual a 17. Ok? Então temos outras maneiras de fazer, só quis colocar o Y do vértice aqui para isso aqui ficar bem estabelecido aí, ok?
A equação 2mx² mais mx mais meio igual a zero possui duas raízes reais distintas. Então, tá? Para isso aqui, esse formato ter duas raízes reais distintas, o que a gente tem que fazer? O que são duas raízes reais distintas? Volta lá naquela nossa tabelinha lá. Se alguma coisa muda lá, a gente pode ter duas raízes, a gente pode ter uma raiz, ou a gente pode ter duas raízes imaginárias. Lembra o que é? Pois é o delta. Se o delta for maior que zero, nós temos duas raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter uma raiz só. Tá? São duas raízes, na verdade, só que é duas raízes iguais. Ou a gente vai ter, se ele for menor que zero, raízes imaginárias. Então, para a gente ter duas raízes, a gente precisa de um delta maior do que zero. Tá? Então, o delta ele vai ser b² menos 4ac. A gente sabe que o b é o m, o c é meio e o a é 2m. Tá? Lembrando que o a é o que acompanha o x². Então, 2m. Simplifico esse 2 com esse 2, eu vou ter 4m. Para o meu delta, já que o meu delta tem que ser maior que zero, então significa que isso daqui tem que ser maior do que zero. Então, o zero tem que ser menor que m² menos 4m. Como que a gente faz para resolver isso aqui? Isso aqui a gente chama de inequação. Faz sentido. Quando é igual, é uma equação. Quando é menor, é uma inequação. Para a gente resolver isso aqui, a gente precisa resolver ela, na verdade, com o igual. Tá? Com o igual, a gente vai ter isso aqui. Tá? Ó, lembra que a gente não tem o c, então a gente pode fatorar. Colocar o m em evidência. Então, para isso aqui ser zero, ou o m é zero, ou isso tudo aqui é zero. Ou seja, para isso tudo ser zero, o m tem que ser igual a 4. Tá? Então, ou o m é zero, ou o m é 4. Dessa forma, a gente vai ter um gráfico assim, ok? Tendo um gráfico desta forma, a gente sabe que aqui vai ser positivo, tá? Ó, aqui são as nossas raízes, certo? Se aqui são as nossas raízes, significa que daqui para cá, aqui é onde cruza, então aqui nosso gráfico é igual a zero, aqui nosso gráfico é igual a zero. Aqui ele é negativo, aqui ele é positivo. Sendo positivo aqui, significa que vai ser o nosso delta, né? Vai ser maior que zero para cá, certo? E vai ser menor que zero aqui, ok? Lembrando que isso aqui é isso daqui, ó, tá? Como que eu sei que a parábola tem a boca para cima? A parábola tem a boca para cima, eu não estou analisando isso daqui, tá? Eu estou analisando isso daqui, m² menos 4m. Esse gráfico é disso aqui, ó, disso, tá? Então aqui a gente tem como se o m² fosse o x². O que está acompanhando o x²? É o 1. O 1 é positivo, então a boca da parábola é para cima, ok? Então o que nos interessa aqui? Nos interessa o que é positivo. O que é negativo não nos interessa. Por quê? Porque se for negativo, é menor que zero. Se for positivo, é maior do que zero. Então a gente quer todo mundo que esteja nesses números aqui ou nesses números aqui. Ou seja, quem está entre 0 e 4 não nos interessa. O 0 e o 4 nos interessam? Também não. E aí, quando o número que a gente está em cima não interessa, a gente coloca uma bolinha aberta. Então aqui tem uma bola aberta, tá? Ou seja, o 0 não entra, o 4 não entra. Então, significa que a gente quer números que sejam menores que 0 e números que sejam maiores do que 4. Então, o m tem que ser menor que 0 ou o m tem que ser maior que 4. Então, vamos retomar, tá? Vamos lá. Temos aqui o nosso gráfico. Por que eu sei que o gráfico tem a boca para cima? Eu não estou falando disso daqui, não estou falando mais desse gráfico. Eu estou analisando isso aqui.
O zero é menor que m² menos 4m. Esse gráfico se dá dessa forma. Como eu sei que ele se dá dessa forma? Porque 0 e 4 são onde são as raízes, ou seja, onde o gráfico cruza o eixo x. Se aqui o gráfico cruza o eixo x e o m aqui é acompanhado, o m² é acompanhado de um 1, que é positivo, então ela tem a boca para cima e cruza entre 0 e 4. Cruza no 0 e no 4. Tá? Para baixo são resultados negativos, então aqui vai ser menor que 0. Eu não quero menor que 0, eu quero maior que 0. Então eu quero os que estão para cima. Os que estão para cima tem esses valores aqui, ó. 0 é 0 e o 4 é 0 também, tá? Porque está em cima do eixo. E aqui tem os valores que a gente quer, tá? Depois do 4 e antes do 0, tá? Então o m tem que ser menor que 0 ou maior que 4, alternativa D. O custo C em reais para produzir N unidades de determinado produto é dado por essa função aqui. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter custo mínimo? Tá bom. Então, vou reescrever essa equação aqui na ordem que a gente está acostumado a ver. Tá? Então, o quadrado primeiro, depois o que vem sozinho, depois o termo independente. Tá? Então, aqui o n é como se fosse o nosso x, esse c é como se fosse o nosso y. A gente vai ter uma parábola com a boca para cima, então, que tem o n, porque aqui tem um 1, que é positivo. E a gente vai ter o vértice. Tá? E ele quer quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo. Falou de mínimo ou de máximo, a gente está lidando com o vértice da parábola. E aí vem a dúvida. Eu vou usar o x do vértice ou o y do vértice. E aí você tem que simplesmente analisar a questão, interpretar, leia e veja. O que ele está pedindo? Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Ok? Ele não quer o custo mínimo. Ele quer quantas unidades. E unidades é o quê? Unidades é N. Custo é C. Então a gente está falando de N. A gente quer o N. Tá? E o N é o que seria o nosso X. Então aqui no caso a gente vai querer o X do vértice. Tá? O X do vértice aqui. B a gente sabe que é 100. Menos 100, né? O A é 1. Menos com menos vai dar mais. Então o X do vértice é 50. Então com 50 unidades sendo produzidas, a gente vai ter um custo mínimo, ok? Como assim? Como que isso funciona? Como que, dependendo da quantidade de unidades que você produz, você vai ter um custo mínimo, tá? Imagina assim, você tem uma fábrica, você chega um dia na sua fábrica e você vai trabalhar normalmente, tá? Para você trabalhar, você tem que ligar as máquinas, você tem que comprar os materiais, tem que fazer tudo, tem que deixar tudo comprado. Vamos supor que você precisa de 100 unidades de tal material. Tá? Qual vai ser o seu custo mínimo de unidade? Você já comprou 100 unidades de material e você vai construir 100 peças. Seria o ideal, certo? 100 materiais, constrói 100 peças. Se eu comprei 100 unidades, unidades de material e produzi num dia só uma peça, não valeu a pena para mim, porque eu gastei 100. Então o ideal seria eu produzir 100. Isso seria o custo mínimo. Tá? É você aproveitar tudo que você gastou. A máquina que você precisou ligar, você vai usar todo o potencial dela. Tá? Então por isso que o custo diminui conforme você produz mais. Tá? Só que vai chegar um tempo que se você esgotar o 100 de material, para você começar a fazer de novo, você vai precisar de mais 100. Tá? Então se você produzir 101, não vai ser vantajoso também. Por quê? Porque você vai ter 200 de material já. Ok? E aí quando começa o preço a crescer de novo. Tá? Por isso que o vértice aqui é um ponto certo, como se disse, nosso 100 para 100. Você usa 100 de material para fazer 100 de produto. Se você comprar mais 100, você precisa produzir mais 100. Se você produzir 101, seu preço começa a crescer novamente. Ok? Beleza. Dessa forma, aqui se você ver tem um espaço aqui, né, vazio, que eu vou usar para mostrar para vocês qual é o custo mínimo então. Se o exercício tivesse pedido o y do vértice. O y do vértice, eu fiz o que eu falei no outro exercício.
ao invés de descobrir, usar a fórmula do delta, eu só peguei onde é que é o x do vértice. O x do vértice é 50. Então, o y do vértice é só eu pegar 50 e substituir na minha equação. Tá? Então, ó, 50 ao quadrado menos 100 vezes 50 mais 2.510. E aí, fazendo as continhas, a gente vai ver que o y do vértice é igual a 10. Então, o custo, tá, para se produzir essas unidades seria 10. Ok? Se ele pedisse o custo. O preço de ingresso numa peça de teatro relaciona-se com a quantidade de frequentadores por sessão, através da relação tal. Tá? Ou seja, o preço é o P, frequentadores é o X. Qual a receita arrecadada por sessão se o preço do ingresso for R$60? Então, se o preço for R$60, quanto que eles vão arrecadar? Tá? Então, vamos lá. O preço aqui é R$60. Então, teremos, fazendo as continhas aqui, ó, passando o 100 para o outro lado, vai ficar menos 40 dividido por 0,2 é 200. Essa é a minha resposta final? Não. X são os frequentadores. Significa que foram 200 pessoas. E o preço do ingresso é R$60. A gente quer saber a receita arrecadada por sessão. A gente quer saber a receita. E o que é a receita? Ele deu aqui, ó, receita é o preço pela quantidade. Então, a nossa resposta, na verdade, é: se foram 200 pessoas, cada pessoa pagou R$60, quanto que foi arrecadado? Simples. A receita vai ser 200 vezes 60. Né? 200 pessoas foram, R$60 cada uma. Arrecadamos, então, R$12.000 nessa sessão. Ok? Beleza. Receita máxima que a gente pede na B. Qual o preço que deve ser cobrado para dar a máxima receita por sessão? Tá? Isso aqui segue o mesmo raciocínio do exercício anterior. Tá? Se você abre uma sessão de teatro, você tem que pagar o funcionário, os funcionários do teatro, eles vão exigir um cachê, né? Você vai gastar com as suas luzes, você vai gastar com a limpeza depois, você vai gastar, tá? E tendo gasto, esse gasto é fixo, tá? Então esse gasto vai acabar sendo fixo e dependendo da quantidade de frequentadores, a gente vai ter um lucro, uma receita melhor, ok? Se você abrir o seu espaço, pagar e for uma pessoa, vai ficar ruim, tá? Vai ser um prejuízo, tá? No caso aqui, o preço do ingresso depende da quantidade de frequentadores. Então, quanto mais pessoas vão, mais barato fica o ingresso, tá? Então, tipo assim, nesse caso, varia, ok? Se fosse uma pessoa assistir a peça de teatro, o ingresso seria caríssimo, ok? O ingresso seria muito caro, tá? Por quê? Porque quanto mais pessoas vão, mais barato ele ficaria. Então a receita aqui é o preço pela quantidade. A receita então é o preço pela quantidade. E a gente sabe que o preço, ele é isso daqui, tá? O preço é menos 0,2x mais 10 vezes x, tá? Por que eu tenho que fazer essa conta e nesse aqui eu não tive que fazer? Porque nessa aqui ele pedia a receita e ele já deu o preço do ingresso. Na B ele não deu nada. Na B ele não deu nenhuma informação. Então a gente vai ter que trabalhar com os nossos x. A gente fez isso aqui, só que no caso a gente já tinha uma resposta, que era no caso o preço. Ok? O preço a gente já tinha, era 60, a gente jogou aqui, descobriu um, descobriu outro, tal, papá, fez a mesma coisa. Só que aqui a gente já fez a conta. Tá? Aqui a gente precisa fazer tudo porque a gente quer descobrir o preço que deve ser cobrado para dar a máxima receita. Tá? Então vamos lá. Distribuindo aqui, a gente vai ter isso daqui. Tá? E aí, máximo ou mínimo, a gente lida com o vértice. Tá? E é máxima a receita. Por que é máxima? Porque se aqui é negativo, o que acompanha o x ao quadrado é negativo, a boca da parábola é virada para baixo. Então, o nosso vértice está no topo. Então, o vértice é o máximo. Então, por isso que o preço vai ser máximo. O preço não, a receita vai ser máxima. X ou Y do vértice. Qual o preço deve ser cobrado para dar a máxima receita por sessão? E aí, meu amiguinho, você percebe aqui que você vai ter que fazer
o x do vértice, tá? Por que você vai ter que fazer o x do vértice? Vamos lá, vou explicar. Porque ó, a gente quer saber o preço a ser cobrado, tá bom? O preço depende do x, ó. Preço depende do x. O preço depende do x. Então eu vou ter que descobrir o x do vértice, ok? Porque o preço depende do x. Então eu quero saber o preço. Então eu calculo o x do vértice, tá? Nesse caso aí, ele quer saber uma coisa que não está na nossa fórmula. A nossa fórmula é receita e frequentadores. Ele quer saber o preço. Então você tem que ver qual que está em função de qual. A gente vê que o que está em função do que é o preço está em função do x. Então precisamos calcular o x do vértice, que vai ser calculado dessa forma aí, e descobriremos que o x do vértice é 250. O que é 250? 250 é o preço? De novo, não. 250 é o x. E o x são os frequentadores. Se o x são os frequentadores, para a gente descobrir o p, o preço, a gente só joga na fórmula. Então joga na fórmula, p vai ser isso daí. P vai ficar 50 reais, tá? Então se você cobra 50 reais, significa que a sua receita vai ser máxima, ok? E faz sentido. Se você jogar 50 aqui, tá? Na nossa fórmula da receita, você vai ver que vai dar mais, ok? 60 vezes 200, ó, foram 200 pessoas, cada um pagou 60 reais. Dá 12 mil reais. Vou fazer aqui na calculadora rapidamente para vocês verem. Na verdade, vocês não vão ver, né? Mas 250 vezes 50 dá 12.500 reais, ou seja, dá mais, tá? O lucro na receita é maior. VUNESP, olha aí, para quem quer fazer a Unesp, para quem quer continuar na Unesp. Vamos lá. Considere a função tal, em que há um número real não nulo, assinale a alternativa cuja parábola poderia ser o gráfico dessa função. Tá? E aí, é nesse aqui que eu falei que ia ter uma observação para vocês. Tá? No começo desse assunto de função de segundo grau, a gente viu que o b ele muda a parábola para a esquerda ou para a direita. E como que ela muda? Eu passei porque eu achei que não seria necessário, mas percebi que seria assim. Percebi agora, né? Ele muda da seguinte forma. Se o b for positivo, o gráfico vai cortar o eixo y de maneira crescente. Se o b for negativo, o gráfico vai interceptar o eixo y de maneira decrescente. Como assim? O que é maneira crescente e o que é maneira decrescente? Bom, se o b for positivo, o gráfico vai interceptar de maneira crescente, ou seja, ele vai passar pelo eixo y, que é o eixo que está em pé, crescendo. Ele vai estar assim, ó, assim, tá? Ele vai estar dessa forma, tá? Ou, isso no caso, né, de uma parábola que está assim. Ou ele pode passar também assim, ó. Ok? Então perceba, o b positivo vai fazer o biquinho da parábola ficar para a esquerda e também para a direita. O que ele vai dar certeza é que se o b for positivo, ele vai passar de maneira crescente, ele vai passar crescendo pelo nosso eixo. E se ele for negativo? Se ele for negativo, ele vai passar de maneira decrescente. Então ele vai passar ou assim, ou como é que é? Ele vai passar de assim, ou ele vai passar de assim. Ó. Se você ver aqui, ó, ele está descendo, e aqui ele está descendo também. Aqui ele está crescendo, aqui ele está crescendo. E aí você vai olhar nesse gráfico aqui, todos esses gráficos, e vai ver. O B é o quê? O B é positivo, inclusive o B é o único que a gente tem. O A gente não sabe se é positivo, e esse Ezinho aqui a gente não sabe se é positivo também. Então, tendo o nosso B positivo, a gente sabe que ele vai passar de maneira crescente. Aqui está sendo decrescente, ó, ele está cruzando o eixo Y de maneira decrescente, aqui de maneira decrescente, aqui de maneira decrescente e aqui de maneira decrescente. Ou seja, só na alternativa C que ele passa crescendo pelo nosso gráfico. Professor, então alternativa C. Professor, e se eu não tivesse só um, como que eu saberia? Nesse caso aqui, ó, como você pode ver, a gente tem um interceptando aqui, tem interceptando aqui, tem interceptando aqui. A gente teria que calcular o delta, ok? Calcula o delta e a gente já vê se o delta é positivo ou negativo. Não, maior ou menor é igual a zero ou menor que zero. E aí a gente já vê se ele corta quantas vezes o nosso gráfico, ok?
E aí a gente descobrir. Enfim, B positivo vai cortar o y de maneira crescente, B negativo de maneira decrescente. No universo dos reais, o conjunto de solução da inequação tal é... Vamos lá, conjunto de solução da inequação tal. Vamos separar aqui o que a gente consegue, né? Ok? Então aqui a gente tem um x, tá? X aqui. Colocando em evidência, vai ficar dessa forma. E aí vamos analisar o sinal, tá? Igual a gente fez no exercício anterior, só que da outra forma vai ser um pouco diferente. Professor, peraí. Peraí, professor. Eu não posso cortar aqui e cortar aqui? E vai ficar muito mais simples? E aí eu vou perceber quais são os valores? Não, você não pode, tá? Por que você não pode, tá? Porque talvez, o seu exercício ele tenha um 3 que vá valer um x que vai valer 3. E aí você não pode cortar, porque a gente não sabe se a gente está cortando o zero, tá? E a gente não pode dividir por zero, lembra? Simplificar é dividir em cima e embaixo. Se eu dividir em cima e embaixo por zero, tá errado, tá? Então vamos analisar o sinal. Como que a gente faz para analisar o sinal? Como assim analisar o sinal? Por que você vai analisar o sinal? Porque eu quero que isso tudo aqui seja negativo, tá? Para isso tudo aqui ser negativo, o que a gente faz? Tudo isso aqui tem que dar negativo, tem que ser menor que zero. Então tem que dar negativo. Então eu tenho que garantir que quando eu pegar isso e dividir por isso, vai dar um sinal negativo. E aí, como que faz? A gente analisa sinal por sinal, tá? Primeiro, vamos analisar aqui embaixo. Sempre que você tiver uma operação em um dos lados, em cima ou embaixo, você analisa separado, tá? Então vamos analisar separadamente. Qual que é o sinal disso aqui primeiro? Como que a gente faz para analisar o sinal? A gente vai ter que construir um varal, a gente chama de varal dos sinais, ok? Vamos lá. Então eu vou ter o sinal do menos x, o sinal do x menos 3 e o sinal da nossa operação inteira, do que está embaixo tudo, tá? O sinal do menos x, como que ele vai ser? Bom, a gente sabe que ele vai ser negativo se ele estiver para frente do zero. Por quê? Porque já é negativo. Então, se eu colocar 1 aqui, vai ficar menos 1, então vai ser negativo. Se eu colocar menos 1, vai ser positivo. Então, tudo que está para a esquerda é positivo e tudo que está para a direita é negativo. Olha só como esse aqui é diferente, hein? Ó, para cá é positivo. Opa, já escrevi errado, viu como confunde? Para a direita vai ser positivo. Por quê? Porque é menos. Se é menos, se eu colocar um negócio positivo, vai ficar negativo. Então, aqui é negativo e para cá é positivo, tá? Vou aproveitar que eu estou com canetas coloridas e vou fazer o que for positivo é amarelo, o que for negativo é vermelho, tá? Então, o que for positivo aqui é amarelo, tá? No de baixo, como que funciona? Bom, a gente sabe que a raiz dele é 3, por quê? Porque no 3 é onde fica zero. Se o x for 3, dá zero. Então, 3 é o nosso limite. Faça na ordem, ó. O 0 está desse lado, o 3 é para frente do zero, né? Isso é um fato. E aí, vamos lá. Se eu colocar um número maior que 3 aqui, o resultado final vai ser positivo. Porque se eu colocar 4, vai ficar 1. Então é positivo. Se eu colocar qualquer número menor que 3, já que o 3 é o zero, ele vai ficar negativo. Se eu colocar 2, vai ficar 2 menos 3, que dá menos 1. Então todo mundo que está para trás é negativo, todo mundo que está para frente é positivo. Então para cá vai ser positivo e para cá... Mano, eu queria conseguir fazer todo sempre retinho assim. Deve ter algum atalho que eu não conheço. E para cá é negativo, tá? E a nossa conta? A nossa conta vai ser a mistura dos dois. Então você vai misturar os dois e vai analisar. Os dois, quando for de... a gente vai falar que vai ser de infinito, né? Menos infinito até zero. Como que vai ser? Bom, até aqui ó, a gente consegue analisar que vai ser um positivo vezes um negativo. Até o zero, qualquer que sejam as opções que você pegue, sempre vai ser negativo, porque eu vou estar multiplicando um positivo por um negativo. Então aqui ó, sempre vai ser negativo. Tá? A mesma coisa vai acontecer depois do 3. Depois do 3, aqui sempre vai ser negativo. E aqui sempre vai ser positivo. Então passou do 3, vai ser sempre negativo. Tá? Só entre o 0 e o 3 que vai ser diferente. Entre o 0 e o 3, a gente vai ser positivo. Por quê? Porque vai ser uma multiplicação de dois números negativos. Tá vendo? Nessa jaulinha aqui, ó, fechadinha,
é tudo positivo. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Beleza, analisamos o sinal, temos o sinal da parte de baixo. E o sinal da parte de cima, como que ele vai acontecer? O sinal da parte de cima a gente vai ter que analisar de novo. Então, a parte de cima, o x menos 3 tem um certo sinal. O x, isso aqui tem outro sinal, que é o que a gente já teve. E a divisão vai ter outro sinal. Então, x menos 3, já conhecemos o sinal. Ó. Lá no 3, ele vai ser negativo para trás e positivo para frente. Então, aqui é positivo e ele é negativo. A nossa multiplicação a gente conhece também. É do 0 até o 3, onde o meio é negativo e os cantos são positivos. Os cantos são positivos. E aí a nossa divisão, a gente vai unir os dois. Como que faz para unir? A gente vai analisar. Onde que vai ser do 0 para trás? Vai ser o quê? Do 0 para trás vai ser um negativo dividido um negativo, então vai ser positivo. Do 0 até o 3 vai ser uma mistura, vai ser negativo vezes positivo. Então vai ser... Não, estou fazendo errado. Estou fazendo errado, peraí. Para não tomar cuidado, estou confundindo aqui, estou falando que o vermelho é positivo. Não. Aqui, ó, vermelhos, vai dar negativos com negativos, então aqui vai ser positivo, tá? E diferente do que vai acontecer aqui pra frente. Deixa eu ver se eu já não fiz errado, né? Pelo amor de Deus, porque senão eu posso ter confundido. Do 3 pra frente é positivo, isso tá certo. Vamos lá. E aí, do 0 até o 3 vai ser negativo, tá? Porque vai misturar negativo com positivo. E do 3 para frente também segue a mesma linha, tá? Então aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. E temos a nossa resposta. Olha como que se comporta a nossa equação. Se o x for um valor menor que zero, significa que sempre vai dar positivo. Sempre vai dar positivo. Ok? Então, se o x for menor que zero, vai dar positivo. Se o x for negativo, tudo isso daqui vai dar positivo. Se ele for maior que zero, vai dar negativo. Tá? Então, qualquer número que você colocar que é positivo, ele vai dar negativo. Tá? E tome cuidado. Por quê? Porque qualquer número ele tem que ser maior. Ah, não. Calma. Isso. A gente quer que seja negativo. A gente quer que seja negativo. Falei errado, confundi as coisas, desculpa. A gente quer que seja negativo, tá? Então ele tem que ser maior que zero. Se ele for menor que zero, vai ser positivo. Sempre que você colocar um número que for menor que zero, vai dar positivo. Sempre que você colocar um número maior que zero, vai dar negativo, que é exatamente o que a gente quer. Ó. A gente quer que seja negativo. Ok? Só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Sempre que ele for maior que zero, vai ser positivo, vai ser negativo? Sempre que for maior que zero, vai ter o que eu vou querer? Não. Tome cuidado. Se o x for 3, aqui vai zerar. Ó. Vai ficar... Em cima vai ser 0, embaixo vai ser menos 3, vezes 3 menos 3, 0. Então vai ser 0 dividido por 0, e aí você vai cometer um erro fatal. A gente não pode dividir por 0, quiçá dividir 0 por 0. Então, quando for 3, não vai valer. Então, nosso resultado vai ser o x tem que ser maior que 0. Quando o x é maior que 0, aqui ó, maior que 0, dá negativo, que é o que a gente quer um resultado negativo. Menos o 3. O 3 não pode. O x tem que ser maior que 0 e diferente de 3. Então, nossa alternativa certa ali é a alternativa E. Então, por que não pode ser 3? Não pode ser 3, porque se for 3, vai zerar embaixo. Se zerar embaixo, dá errado. Não pode dividir por 3. E se você reparar bem, ó, lembra que no começo que eu falei assim, professor, pode dividir aqui e aqui? Não, não pode. Na verdade, você pode. Só que você tem que lembrar dessa condição. Se você dividir em cima e dividir embaixo, você tem que lembrar que você dividiu. E aí, ó, o x, a gente quer o quê? Se eu dividir em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre menos x menor que 0. Então a gente tem um número 1, que é positivo, dividido por menos x. Se o x for negativo, vai dar positivo. Olha aqui.
Se o x for negativo, vai dar positivo. Se o x for positivo, vai dar negativo. Olha só, é a mesma resposta. É a mesma resposta. Só que tem que ser menor que zero. E a gente tem que lembrar que a nossa original era essa. Era essa a nossa original. Então aqui você pode dar a resposta. O x tem que ser maior que zero. Tá, aqui o x tem que ser maior que zero. Beleza, aceito sua resposta. O problema é que tem essa condição inicial. A condição inicial é que o x não pode ser 3. Eu estou dizendo que ele pode ser maior que zero. Então ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Não, ele não pode ser o 3. Tá? Ele pode ser tudo isso, menos o 3. Então, tem que tomar cuidado com algumas coisinhas que podem acabar confundindo aí. Beleza? Bom, por hoje é só. A gente vai ter mais exercícios para fazer, tá? Vai ter mais uma aula só disso. Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua com mais exercícios aí para resolver. E é isso daí, beleza? Qualquer dúvida pode me chamar. Qualquer exercício a mais que você tentar resolver, pode me chamar se você não conseguir. Mas espero que você consiga, beleza? Então, por hoje é só. Fique em casa se você pode. Cuide das pessoas ao seu lado e cuide de você mesmo, beleza? Lave bem as mãos aí, rapaziada. Vamos se cuidar nessa fase aí que já já a gente passa. Beleza? Falou, muito obrigado, rapaziada. Valeu, falou!